Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito, dando sequência na nossa preparação aí para o concurso da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Eu estou trazendo para vocês aqui breves dicas, tá? De compreensão e interpretação textual. Matheus, qual a banca? Gente, só lembrando, a DMTech, tá? E aí o estudo vai ser direcionado para a DMTech. Matheus, mas serve para qualquer banca? A base da interpretação e compreensão, sim, sim. Mas quando eu for responder as questões em específico, né, aí de fato é mais voltado para a DMTech. Sem mais delongas, vocês sabem que os nossos vídeos são objetivos. Eu já trago para vocês aqui com este vídeo de hoje, né, acaba que nós já vimos, estamos vendo hoje em compreensão e interpretação. Eu tenho vídeo no canal em que a gente aborda de forma completa a parte de morfologia. A gente vê substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio e artigo. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição, tá, desse vídeo, e aí vocês acessam. Então eu vou ficar devendo a vocês ortografia e sintaxe, tá? Tais quais eu trarei em breve. Então a gente vai fechar em 100% o conteúdo programático de língua portuguesa. Pessoal, vale salientar que a DMTech ela trouxe um edital bem enxuto para a língua portuguesa, o que é muito positivo, mas a gente também não pode meter os pés pelas mãos e achar que nem por isso a gente deve estudar. Eu peço desculpa a vocês, mas eu não me sinto preparado para lecionar aqui no canal matemática, não é um ponto forte, e eu não me sinto confiante, seguro, e eu jamais iria trazer para vocês aqui informações equivocadas, tá bom? Eu tento no máximo, evitar cometer erros, né, equívocos, e quando ocorrem, eu busco retificar, ou então agradeço a retificação dos colegas nos comentários. Desta forma, eu peço que vocês estudem matemática, né? Vocês conseguem jogar essas disciplinas, tem professores que estão dando aulas específicas para a DMTech também, tá? E matemática veio até legal, de certa forma, tudo bem? Sem mais delongas, vamos caminhando, vamos lá. Antes de adentrar nos conceitos de interpretação e compreensão, eu quero trazer três conceitos para vocês aqui. O primeiro deles, texto. Mateus, o que é um texto? Gente, é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permite a interpretação e transmite uma mensagem. Tem por objetivo estabelecer uma comunicação entre o seu autor e o público destinatário. Beleza? Compreendido aí o conceito de texto. O conjunto, pessoal, é um encadeamento de palavras que visam trazer ou que garantem uma interpretação e transmitem uma mensagem. Já o contexto é a relação entre o texto, conceito anteriormente citado, e a situação em que ele ocorre. Ele é constituído por um conjunto de circunstâncias, tais quais local, tempo, culturas, do emissor e do receptor, que permitem compreender, né, através da compreensão aqui da mensagem. Então percebo que o contexto, ele é esse elo, não é, que traz essa relação entre o que o texto pretende trazer e a situação na qual ele ocorre, tudo bem? Intertextualidade. Esta, pessoal, é quando os textos apresentam referências, sejam elas diretas ou indiretas, e outros autores a outros autores, né? Por meio de paráfrase, paródias, músicas, imagens, fotos e etc. Conceitua-se como o diálogo que se estabelece entre os textos verbais e não verbais. Então, gente, percebam, é como se fosse uma comunicação entre os textos. É um texto se comunicando com o outro através de paráfrase, paródia, música, imagem, fotos e etc. Tudo bem? Então, assim, esses três conceitozinhos básicos, eles são fundamentais que nós saibamos, porque tendo domínio desse material, a gente consegue chegar mais confiante na hora da prova. Sobretudo se o autor trouxer, né, uma intertextualidade ou então relacionar o contexto com dada situação, é importante que nós guardemos, tá? Printem a tela, pausem o vídeo, tá bom? E guardem esses conceitos. Aí eu pergunto a vocês, existe diferença entre compreender e interpretar um texto ou é a mesma coisa? Acreditem se quiser, para muitas pessoas é a mesma coisa, mas não é. Existe diferença sim. Mateus, e qual é a diferença, gente? O que está em negrito, no meu ponto de vista, é o que tem de mais relevante do conceito. Interpretar está fora do texto. Compreender, as informações são do
próprio texto. Então, está dentro do texto. Agora, lendo o conceito, interpretar é tirar conclusões, gente. É deduzir, comentar, julgar, explicar. Tem um verbozinho que é a Ademtec que adora quando ela cobra nas bancas dela, que é o tal do verbo inferir. Ela vai dizer assim, é possível inferir, infere-se, isso, aquilo, outro. É quando vocês virem o verbo inferir na prova, lembrem dessa aula e lembrem que inferir é interpretar. Tá bom? Mateus, e compreender? Gente, compreender é analisar o que realmente está escrito. Percebam, no campo da interpretação você transcende o que está escrito. Você analisa uma perspectiva conclusiva, deduziva, não é? Então foge do que está escrito ali. Agora, detalhe, pela perspectiva do autor, tá bom? Não é pelo ponto de vista de vocês, não. Cuidado, muita gente peca na hora de responder questões de interpretação de texto, porque querem interpretar o texto como se elas estivessem escrito o texto. Não, pessoal, é a ideia do autor. Ô, Matheus, e como é que eu faço isso? Aí a gente vai pegando nuances, vai pegando detalhes, vai pegando observações e repetindo muitas e muitas questões para adquirir isso aí, tá bom? Já compreender não, gente, tá no texto. Quando ele diz assim, compreende-se do texto que fulano de tal, isso, isso e isso. Essa informação que ele disse que é possível ser compreendida do texto, ela tem que estar no texto. Se estiver fora do texto, não é compreensão. Tudo bem? Espero que de alguma forma tenha ficado claro aí. Mas só para amarrar na cabecinha de vocês aí os conceitos, eu trouxe aqui algumas dicas, tá? Para ajudá-los aí nesse processo e depois umas 2 ou 3 questões só para fixar mesmo. Gente, primeiro ponto, inicialmente observem a fonte, sobretudo para interpretar. Ora, se é um texto de cunho jornalístico, se trata-se de uma matéria, se é uma crônica, se é um texto legal, por que não? Observem a fonte. Somente esta atitude já coloca vocês muito à frente de outros candidatos, tá bom? Depois, reconheça o assunto do texto, a ideia que o autor defende, tá bom? Como assim, Matheus? Gente, todo texto traz consigo, carrega consigo uma ideia, uma proposta, não é? É possível que nós façamos essa interpretação a partir do momento que a gente consegue identificar a ideia do autor, correto? Caminhando. Conversem com o texto e respondam as seguintes perguntas: o que, quem, para quê, quando, onde, como e por quê, além de outras. Como assim, Matheus? Olhe para o texto e pergunte: o que é que está acontecendo aqui? Tá, mas quem está envolvido? Para que fazer isso? Quando isso aconteceu? Onde foi? Como foi? E por que aconteceu? Então vejam, guardem essas perguntinhas porque elas podem ajudar muito vocês na hora de interpretar um texto, tá bom? Sobretudo na interpretação, tá joia? Não leia o texto de imediato. Essa dica eu tenho visto de vários professores, tenho guardado, carregado comigo e aplicado nas minhas provas e tido bastante êxito. Mateus, não estou entendendo, gente. Estão frente a uma questão, eu estou frente a uma questão de compreensão, aí você vai ler. Você vai precisar ler o período que ele está dizendo ali, o trecho, né? Para ver se realmente o texto diz ou não. Mas quando vocês pegaram a questão de interpretação, infere-se do texto isso, isso, isso e isso. Calma. E a DMTEC, ela, sobretudo no corrente ano, tá? As questões que eu vou trazer para vocês nas próximas laudas, elas são do ano 2023. A DMTEC tem sido tranquila com o candidato. Ela tem trazido somente trechos. Aí diz assim, é possível inferir nesse trecho isso, isso e isso. É possível inferir é possível compreender nesse trecho isso, isso e isso. Então quer dizer, ela restringe. Dessa forma, você nem precisa ler o texto. Ô, Matheus, mas por que eu não vou começar a prova lendo o texto? É tudo que a banca quer que vocês façam, que vocês desgastem mentalmente o psicológico de vocês. Quem lê muito, cansa muito. Matheus, mas eu não preciso ler para poder ter domínio de interpretação. Uma coisa é ler no teu âmbito da tua vida social e outra coisa é ler no momento que você está sendo avaliado numa prova de concurso, pessoal. Não é interessante, porque você vai gastar muita energia em língua portuguesa, depois você tem matemática, as específicas, e aí?
De onde você vai puxar ali do teu psicológico informações suficientes para ter insights, né? Ter os chamados disparos, gatilhos na mente aí para resgatar na memória de vocês. Então guardem isso, pessoal. Eu digo que é uma das coisas mais importantes na hora de interpretar ou compreender. Na verdade, para qualquer questão, tá? Aplica-se a qualquer matéria. Tem texto, não leiam de imediato. Vão para o comando da questão, sobretudo em língua portuguesa, porque às vezes ele dá um texto enorme e a ADM Tech gosta de textos grandes, médios para grandes, tá? E aí, na verdade, ela não quer nada do texto, ela quer só uma frase, uma palavra, a classificação morfológica, saber se é um advérbio, se é um substantivo, se é um verbo, se é um pronome, se é um artigo definido, indefinido, só exemplificando. Depois, aqui, ó, para a vida de vocês, sobretudo na vida concurseira de vocês aí, leiam muito e leiam textos variados. Tudo, sobretudo de sites aí renomados, sites que dificilmente propagam informações, né, falsas ou enganosas. Depois, estejam atentos ao perfil da banca de vocês. Eu vou gravar um vídeo, pessoal, em breve, sobre o perfil da ADM Tech. Aí eu vou trazer um vídeo de modo geral, né? Como é que ela cobra as específicas, a língua portuguesa, matemática, tá certo? Eu estou elaborando esse material, estou traçando ele, na verdade, porque a ADM Tech ela vem mudando o perfil, né? Eu já adianto isso a vocês, mas a gente vai ter acesso a essa informação para ajudar na preparação. Tudo bem? Depois tenham a capacidade de conhecer os gêneros textuais. Mateus, não sei quais são os gêneros textuais. Salvo engano também aqui no canal eu tenho uma aula sobre gêneros textuais. Eu não vou confirmar agora de imediato a vocês, mas eu acredito que eu tenha uma aula. Mas se eu não tiver, também posso estar gravando aí para ajudá-los. Tudo bem? Caminhando aqui. Gente, só para fixar, eu trouxe o texto Novos Ministérios. Vejam, eu não vou ler o texto, eu vou direto no comando da questão. Antes de ir no comando da questão, eu orientei a vocês a sempre fazer isso aqui, ó. Vão na fonte. Agora, detalhe, as bancas, elas não são bobas. Normalmente elas colocam isso aqui menor. Ela coloca menorzinha num canto. Por vezes você não dá nem atenção, mas às vezes é a parte mais importante do texto. Por exemplo, esse texto aqui, ele é uma crônica brasileira, né, do site cronicabrasileira.org.br, tá bom? Foi acesso no dia 3 de setembro de 2023. Vejam como está recente, tá bom? Uma questão extremamente recente. Aí ele diz assim, vejam. O texto Novos Ministérios faz uma denúncia em situação que afeta potencialmente a sociedade brasileira. Mas os questionamentos do trecho, imagina só um ministro de Estado recebendo a reclamação pelo extravio de uma carta ou pela demora de transmissão de um despacho telegráfico. Será possível? Aí ele diz assim, esses questionamentos que o autor faz, que talvez ele pode levar os leitores, né, a pensar que talvez o ponto de vista do autor esteja errado. Como, minha gente? Ele está exatamente criticando essa quantidade, essa criação. E eu nem li o texto, hein? Ele está criticando, aí aqui ele está dizendo assim, imagine se for necessário que um ministro de Estado tenha que de responder a perguntas mínimas, quanto sobre a demora para a emissão de uma carta, um despacho telegráfico, será possível? Então isso não desabona o argumento dele, isso só reforça o argumento dele. E a Demitec ela tem trabalhado assim, de forma bem objetiva. Veja, ela trouxe, eu não precisei ler o texto, eu não li texto, eu vim no comando da questão, eu peguei o período que ela me entregou aqui, tá certo? E depois eu vi o que é que ela estava querendo. Então, se eu quisesse também, eu já poderia vir aqui assim, ó, leva os leitores a pensar que talvez o ponto de vista do autor esteja errado. O que que leva? Então percebam que eu estou me perguntando, o que levam os leitores a pensar isso? Aí eu já viria ler aqui, ó. Imagina só, então, quando eu me pergunto, quando a gente faz essas perguntas, a gente vê que isso não leva a gente a pensar que o autor esteja errado. Pelo contrário, são teses, né, argumentos que ele usam ali para reforçar a argumentação dele. Logo, isso aqui está errado, tá bom? Caminhando. Veja, aqui já é a última lauda, tá? E aí trouxe dois momentos para vocês. Aqui é uma questão que ele diz assim, do excerto, percebam, ele trouxe um texto, mas aqui ele destacou este período aqui, né, para que nós comentássemos. Vejam, elas construíram o primeiro núcleo de exercício político do Brasil. Aí talvez você estivesse perguntando assim, meu Deus, esse pronome aqui está se referindo a quem?
Quem são elas? Mas aí você veria que a questão diz assim: é correto afirmar que as câmaras municipais, no período da colonização do Brasil, podem ser consideradas o berço da prática política a partir da qual se discutem os rumos da maior colônia portuguesa. Na hora da prova você vai ter o texto e você vai ter esse períodozinho aqui, mas antes dele você tem textos. Entendam? Vocês têm texto anterior a esse período. Dessa forma, o elas referem-se às câmaras municipais. E de fato, tá bom? De fato, está correto isso aqui, essa argumentação. Realmente foi isso. Elas podem sim ser consideradas aí como berços, né, de práticas políticas. Ô Mateus, mas eu não precisaria ler o texto, não? Todo não. Você iria neste período, iria analisar o que vem antes, perdão, e após o texto. Então, analisar ao período, perdão, o que vem antes e o que vem depois do texto, para entender o contexto. Percebam a importância daqueles conceitos que eu trouxe na primeira lauda. Gente, já aqui, rapidinho para a aula não ficar muito longa, vejam, aqui é uma questão de compreensão. Mateus, como você sabe que é uma questão de compreensão? Gente, olha o comando da questão. Ele diz assim, de acordo com o texto. Gente, se for de acordo com o texto, conforme o texto, é possível compreender conforme o texto. É questão de... Peraí, isso é um P. Nem eu estava reconhecendo o P, viu? Compreensão textual, pessoal. Nada mais, nada menos que isso. Tá? Compreensão. Então, se é compreensão, tem que estar no texto. Vejam, o romance Os Pescadores foi escrito pelo nigeriano, aí eu não vou saber falar o nome dele, né? Eu acho que é Chigozie Obiama. Aí diz assim: de acordo com o texto, o romance Os Pescadores foi escrito por Chigozie Obiama. Eu espero que seja assim o nome do autor. Então, gente, o que é que eu vou olhar? Acabei repetindo, né, pessoal, aqui. Desconsiderem, por favor, tá certo? Acabei repetindo. Vamos observar só essa de cima? Aí vejam, é exatamente isso? Gente, eu vou só no que o item está alegando. O que é que ele está alegando? Que o autor é o Obiama. Eu vou falar o segundo nome dele que é mais fácil. Aí eu vou aqui, vejam. Os autores, como o premiado nigeriano Obiama, autor do romance Os Pescadores, a minha resposta está aqui. Eu não precisei ler texto, apesar que esse texto aqui está até confortável, né? Mas não é regra não, tá? A regra da DMTEC são textos grandes, com períodos longos, vários parágrafos. Lembrando de verificar a fonte, ó, tá bom? Então, gente, vejam como a compreensão, ela por si só, ela é mais simples que a interpretação. O que é que ela pode trazer de dificuldade? É se você, primeiro, achar que aqui, em vez de ser uma questão de compreensão, fosse de interpretação. Aí você realmente já iria perder, porque não tem como. Você iria buscar informações que você iria presumir ali, tá? Então, gente, sempre que for de acordo com o texto, compreende-se, né? É possível compreender, observa-se no texto, sempre que fizer menção com o texto, pedindo para que você retire do texto, guardem que trata-se aí de questões de compreensão. Compreensão é mais fácil, interpretação requer um pouquinho mais de habilidade, mas também nada de outro mundo. Percebam que a ADMTEC ela não faz bicho de sete cabeças na hora de trazer textos. O que é que ela vai talvez derrubar muitos candidatos? Os concorrentes de vocês vão cair, os concorrentes que não assistem o canal Jornada ao Êxito. É porque eles vão ler todos os textos. Tá lá a provinha de vocês, ó. Um texto com 300 linhas e o concorrente de vocês lendo. Mas vocês não, a partir de agora vocês vão direto na questão, entender o que o comando da questão está indicando para vocês. É para compreender? Opa, maravilha! Vou rapidinho onde ele trouxe ali o texto para ser compreendido e acabou-se. Ah, é para interpretar? Então peraí, deixa eu ver em qual momento ele está pedindo para interpretar o quê? É somente um trecho? É para interpretar o texto por completo? Vamos ver, tá bom? Lembrem, compreensão é uma análise pela perspectiva do autor e não pela perspectiva de vocês. Guardem isso. Deus os abençoe, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Sigam firmes, pessoal, perseverantes aí na direção dos sonhos de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.